Será que no espaço tem som? Será que é possível quebrar uma taça no grito? E por que em cômodos que têm poucos objetos ocorre o eco? Então, depois da vinheta, eu vou explicar para vocês. Então, oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é o Mundo que Fiz. Hoje a aula vai ser sobre acústica, que estuda as ondas sonoras. Nessa aula eu vou dar uma introdução, dos principais conceitos. Vamos falar sobre a reflexão de onda, sobre interferência, ressonância e difração. Mas antes de eu começar a falar a aula, aproveita para se inscrever no canal, porque pode ser que você se esqueça no final. Então, vamos começar a nossa aula. Então, para começar, entendendo sobre a acústica, nós temos que entender o som, que é uma onda sonora. Então, primeiro, gente, nós temos que saber que todos os corpos têm uma vibração. Só que algumas nós conseguimos escutar e outras não. O tipo de onda do som é conhecida como onda longitudinal, porque ela acontece como se fosse uma mola. Em alguns lugares tem uma maior compressão e outras menos. E ela é uma onda mecânica. O que significa ser onda mecânica? Significa que ela precisa de um meio material para se propagar. Então, por exemplo, no vácuo, ela não vai se propagar no vácuo. Então, faz sentido, a pergunta que eu fiz lá no início, de falar que no espaço tem som? Não, porque se o som é uma onda material e no espaço não temos matéria, então não tem como ter o som, tá? Aqui, gente, está representado também a onda sonora, Tem o ouvido e tem algumas partes aqui da onda, certo? Entre um espaço e outro é o comprimento da onda. Como é uma onda, vai seguir sim aquela fórmula de V é igual a lambda F, onde V é a velocidade da onda, o lambda o comprimento e o F a frequência, tá? Como eu falei, nem todas as vibrações nós conseguimos escutar. Nós só conseguimos aquelas que a frequência está entre 20 Hz e 20 kHz, tá? Se for menor do que o 20 kHz, nós chamamos de infrassom. Então, por exemplo, os movimentos sísmicos. Então, nós não conseguimos escutar, porque está na frequência abaixo de 20 Hz, que encaixa aí no infrassom. E nós temos também aquela frequência acima de 20 Hz, que é conhecida como ultrassom. Por exemplo, um apito de cachorro. Então, nós não conseguimos escutar, mas o cachorro consegue. Então, ele consegue escutar numa faixa maior do que nós conseguimos, certo? E nós temos também um conceito muito importante que é a velocidade do som. Acredito que você pensava que nos gases o som era maior, não é? A velocidade? Mas não. Nós estamos conversando aqui nos gases, Mas o som ele se propaga mais rápido em sólidos, depois em líquidos e por último em gases. Antigamente, para saber se um trem estava chegando, as pessoas encostavam o ouvido no trilho do trem, porque aí dava para saber se o trem já estava vindo. Por quê? O som ele é mais rápido no sólido do que no gás, certo? Nós temos também a reflexão do som. E na reflexão, nós temos o que chamamos de eco. O eco, gente, aqui tem que tomar bastante cuidado, que é muito confundido, ó. O eco, ele acontece quando nós temos uma distância mínima de 17 metros. Então, por exemplo, aqui, ó, tem um monte de montanha. Se uma pessoa estiver aqui e ela gritar, ela falar oi, então ela gritou, certo? Se esse som
ele colidir com a outra montanha e tiver uma distância maior que os 17 metros, esse som ele vai voltar. E quando voltar, é como se uma outra pessoa estivesse respondendo, dá aquela impressão de que, oi, aí escuta de novo, oi, certo? Então, o eco só acontece quando está uma distância acima de 17 metros. Mas, quando nós temos um quarto, algum ambiente na nossa casa, nós viramos e falamos, nossa, tem muito eco nesse ambiente. Na verdade, não é o eco, porque o eco precisa de 17 metros. O que nós temos aí é a reverberação. Então, a reverberação acontece quando é menos de 17 metros e o tempo ele é menor que 0,1 segundos. Então, se uma pessoa está aqui, ó, e aí ela começa a falar, então o som ele vai colidir em todas as paredes e ele vai voltar. Então, o que acontece aqui? Dá uma impressão de que a palavra ela está um pouco prolongada. Então, em vez de você escutar oi, você vai escutar oi, certo? Então, dá aquela impressão de um som mais prolongado. Então, nós chamamos isso de eco, mas na verdade é uma reverberação. Isso aqui, gente, é uma reflexão, certo? Um outro método que nós podemos utilizar aí é quando nós utilizamos, por exemplo, sonar. O sonar, ele é utilizado por navios, né? E aí quer saber, por exemplo, a profundidade no mar, numa região. Então, ele calcula o tempo de volta. Então, a gente pode até utilizar que velocidade é a distância, né? Vou colocar como ΔS sobre ΔT. Então, nós sabemos qual que é a velocidade do som naquele meio, a distância nós não sabemos, o tempo é possível calcular. Então, é o tempo de ida mais o tempo de volta. E aí, é possível calcular qual que é a distância, certo? Nós temos também a ressonância. A ressonância, ela ocorre com todos os objetos, né? A ressonância, voltando aqui, todos os objetos, né, nós falamos que tem uma frequência natural, todos estão vibrando. A ressonância ela vai acontecer quando a frequência forçada for igual à frequência natural. Isso é chamado de ressonância. O que é essa frequência forçada? Por exemplo, se eu tenho um balanço, né, que é a primeira figura aqui, ó. Então, eu tenho um balanço. A pessoa está empurrando, então ela está forçando uma frequência natural que tem aí no balanço. Uma taça, né? É comum as pessoas virarem assim, é possível quebrar uma taça no grito? Sim, gente, é possível. É fácil? Não. Por quê? A frequência da taça, que é a frequência natural, tem que se igualar à frequência forçada. Então, a pessoa tem que conseguir gritar, mas na mesma frequência da taça, tá? Então, tem que ter a mesma frequência. Então, não é fácil. É possível, mas não é fácil, tá? E um exemplo que nós temos aí de ressonância aconteceu na ponte de Tacoma, que a ponte, né, caiu devido à ressonância, tá? Então, ela começou a vibrar devido ao vento, né, que estava com a mesma frequência da ponte. Nós temos também a difração do som, que é quando tem o contorno de obstáculos. Por exemplo, eu consigo escutar uma pessoa que está conversando atrás de um muro. Por quê? A onda, ela contorna os obstáculos. Ela não é que nem a luz que vai em linha reta. Ela consegue contornar. Então, se tem um espaço que ela consiga passar, ela vai contornar esse espaço. Então, é possível escutar atrás de uma porta, tá? Então, se eu quero um ambiente que tenha, que eu não consiga escutar alguém do lado de fora, escutar o que está aqui dentro, então eu tenho que isolar tudo, não deixar nenhuma gretinha, porque senão o som vai sim sair. Então, esse fenômeno, né, de escutar, né, da onda contornar o obstáculo é chamado de difração.
E nós temos também a interferência. Gente, a interferência, ela pode ser construtiva ou destrutiva. Sabe quando você liga um rádio e aí fica aquele chiado? De repente o chiado está mais alto, depois o chiado está mais fininho, né? Na hora que está sintonizando o rádio. Então, quando dá mais alto, é porque teve uma onda aí construtiva. E quando fica menorzinho, nós temos uma onda destrutiva. Então, o que que acontece aqui, ó? Então, eu tenho uma onda vindo nessa direção e tenho uma outra onda também aqui, ó, em sentido contrário. Quando elas se encontrarem, então vai formar uma onda, no caso aqui deixa eu desenhar melhor, vai formar uma onda bem maior do que era antes. E depois, depois cada uma vai seguir o caminho que estava indo, tá? Então, esse ponto aqui, onde as duas se somaram, é chamado de interferência construtiva. E a destrutiva? Então, vai acontecer a mesma coisa. Vou apagar aqui, né, para fazer o mesmo desenho, ó. Então, as duas ondas estão indo. Só que a diferença é que, na destrutiva, uma das ondas está para cima, né, tá com uma crista, e a outra está como vale, tá? Quando é para cima, assim, é chamado de crista e para baixo, vale. Então, quando encontra uma crista e um vale, então, na hora que eles se encontrarem, dá a impressão, se eles forem com a mesma amplitude, né? Aqui é chamado de amplitude. Então, se eles tiverem a mesma amplitude, vai dar como se não tivesse onda nenhuma. Se for amplitudes diferentes, então eles vão subtrair e vai ficar para o lado do maior, tá? Depois, cada uma vai sair aí, né? Continuar o sentido do jeito que estava vindo. Então, a de cima continua indo e a do vale continua indo. Então, essa aqui é uma destrutiva, certo? Então, assim que nós temos a interferência construtiva e destrutiva. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!